Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Já vai já para ligar a câmera online. Esse aqui é mais um vídeo no canal Roteiro da Vida, um FD, ficção debate de anime do Fórum do Anime, né? Mas ao mesmo tempo também vai para filme, né? Fica no domingo, no caso, porque é filme, né? É um OVA, é filme mesmo, né? Deixa eu ligar também a trilha sonora de fundo, deixa eu ver, tá certo aqui, tá certo. Aí eu já vejo aqui também, acho que é entendido como filme mesmo, é filme. Não, OVA, não é filme. E agora, então, apresentando para vocês aí o último filme da nova versão, né, do remake. Foi refeito? Não, foi rebuild. Reboot, foi rebutado, foi reboot. Então, o reboot de Sailor Moon, ou Bishoujo, Senshi, Sailor Moon, Cosmos, The Movie, né? Ele conta os arcos finais, né, os arcos do desfecho da obra. Eu realmente tenho uma curiosidade enorme para ler o mangá. Porque a primeira versão do Sailor Moon e essa nova versão, que é o filme ou a própria história como um todo, o mundo como um todo, o arco de personagem, a versão Crystal e a versão tradicional do anime são extremamente diferentes, extremamente diferentes. E é fundamental você ver as duas, assim como é fundamental você ver Fullmetal Classic e Fullmetal Brotherhood, por exemplo. Ou é fundamental ver Digimon e o reboot de Digimon também, né, que muda bastante coisa, né? Mas menos do que Sailor Moon. Sailor Moon muda muito mais coisa do que o Digimon. Sailor Moon, ele joga muita coisa fora. Mas muita, porque não é que ele joga fora, é que Sailor Moon sempre foi muito furado, né? Ele não explicava coisas, ele explicava de maneira mal explicada. A lógica é mais ou menos essa, era mal explicado, mal apresentado, era pouco elaborado, é um plot, assim, uma história bagunçada, simples, rasa, forçada pra cacete. O que Sailor Moon Crystals faz? Ele cria tudo aquilo que Sailor Moon clássico não tem. Só que ele não pode criar demais. Ele tem alguns limites, né? Porque ele mantém os personagens, os arcos. Ele reorienta a efetividade, né? Os desfechos, as ações. Ele reorienta tudo, tá? Reorienta extremamente. Ele reutiliza todos os personagens, todos eles mesmo, até os clássicos, né? Inclusive a própria Usagi. A Usagi muda muito. Os gatos também ganham outra relevância, ganham outra identidade. Os três gatinhos. A Sailor Moon tem uma explosão de significado agora no arco dela, né? Ela faz sentido na obra inteira, ela é o pilar de sustentação da obra inteira. E o inimigo final também é muito interessante, então eles criaram, é muito interessante no sentido de simples, ele não é muito complexo. É uma reestruturação completa do cenário, assim, eu não sei nem comparar mais com o original, porque não tem nada a ver, não tem nada a ver, é como se fosse outra obra quase, é uma obra spin-off de um outro criador, não sei. Não faz sentido. Eu não sei se é assim no mangá, ou não sei o que o mangá é. Eu não leio o mangá. Eu vou comprar essa bodega, acho. Porque, eu não queria comprar. Não que eu não seja hater nem nada, mas é porque não me interessa muito, né? Não é do meu interesse Sailor Moon. Deixa eu tirar a blusa. E tipo, eu fiquei assim, de cabisbaixo não, de boca aberta, assim, porque no primeiro filme já, no filme anterior, já eles começaram a reestruturar tudo. Eles não reestruturaram tanto na série animada de 26 episódios. Mas nos filmes de desfecho, nos filmes de consolidação, sim. Aí o Mamoru ganha uma outra dinâmica, a Chibiusa ganha uma outra dinâmica, ela vira um ente lendário, centenário e tal. A Sailor ganha outras dinâmicas, a Usagi também ganha alguns papéis. E o vilão é meio que abandonado, os plots dos vilões. E esse aqui, nesse último arco do Cosmos, explica por que abandona os vilões. Aí gravando a tela também pra vocês verem aqui comigo, tá? Ele explica e dá coesão, é o anime mesmo. Aqui, Cosmos, tá? O filme. Ele dá uma coesão, uma estrutura para todos os vilões. Ele justifica todos os vilões, ele justifica todas as Sailors. Ele faz uma espécie de, como posso dizer, épico, tá? É um mundo, tipo um mundo inteiro, o universo inteiro. Tudo fica circundante no universo em volta desse plot inicial, que é a origem da vida, ou das estrelas, do cristal central do coração dos planetas. Todo planeta é representado por uma Sailor, todo planeta. A Lua é Sailor, meteoros são Sailor, o Sol eu não sei. As estrelas eu não sei. Mas as luas e os planetas têm representantes, tá? Sempre tem. E esse caldeirão de origem, entendido como a origem de tudo,
ele leva tanto a origem boa quanto a origem negativa. Então ele é tanto um yin quanto um yang, né? Um yin e yang, né? Que não tem jeito. Yin e yang. E ele vai desconstruindo e construindo todo uma lore. Uma lore que fala, acho que é lore. Então tem toda uma epicidade histórica que vai lenta e gradualmente sendo consolidada, né? Mas é muito difícil explicar. Primeiro porque... Não é tão difícil explicar. Eu falei besteira, não é tão difícil explicar, mas o problema é eu conseguir explicar, porque eu sou ruim nisso, eu não vou conseguir explicar direito. Mas vamos tentar explicar gaguejando. Gaguejei pra caramba na aula hoje também. Tentar explicar o que diabos é isso. Pensa assim, o universo foi criado. Quando o universo é criado, ele cria uma espécie de consciência. Essa consciência, ela pertence e nasce junto à matéria. E essa matéria nada mais é do que os planetas e os astros, né? A cosmologia como um todo. Quando um astro é criado, ele também nasce uma semente de vida. Eu sei, é estranho, mas a vida é a própria existência, a própria matéria. Alguns desses astros, tal qual a Terra, glorificam vida. Tem seres diversos, seres humanos, outros seres vivos, né? Outros, que nem, por exemplo, os planetas como Marte, Vênus, Mercúrio, não têm seres vivos. Mas mesmo assim tem guardiões. Todo planeta tem um guardião. Todo guardião, em todos os planetas do universo inteiro, e não é só da galáxia, do universo inteiro, segue a mesma lógica. Só que o universo da Via Láctea é um micro-universo, porque tem várias galáxias. A Via Láctea ela é comandada pela estrela que mais brilha, pela luz mais luminosa, pela estrela mais intensa. E a estrela mais intensa, a luz mais luminosa, a poder mais avançado, mais potente da criação, né? A luz que dá origem à existência, ou que manifesta em alma o que é a existência, é a Alsag, né? E ela não é apenas a Alsag no sentido de Sailor Moon. Ela começa como Sailor Moon, ela vai avançando, ela se torna... Não lembro o título que ela vai ganhando, mas ela vai ganhando vários títulos e chega até o fim que ela ganha o título de Cosmos, Sailor Cosmos. Sailor Cosmos é as galáxias como um todo. Ela vai subindo na hierarquia, ela vai desenvolvendo a habilidade. E o poder dela é muito incrível, ela vai amadurecendo. A Sailor Cosmos, por sua vez, ela tinha uma espécie de... Não é rancor, de... Como é que é o nome? Arrependimento. Ela tinha arrependimento, porque a trajetória dela foi muito sofrida. Então ela volta para o passado, para encontrar a si mesma, porque ela pode, né? Porque tem esses bugs aí no Sailor Moon, né? E ela é praticamente uma divindade, né? E ela quer mudar como o passado ocorreu para mudar as tragédias do passado, né? E a Sailor Cosmos, então, como emissária, e eu vou dar spoiler já, tá? A Sailor Cosmos é a Chibi Chibi. É a menininha ruiva, pequenininha, que não era isso no anime clássico. A Chibi Chibi é a Sailor Cosmos, é a Sailor Moon veterana, ela é poderosíssima. Poderosíssima. Qual o conflito do Sailor Cosmos? O conflito é, onde há luz, há sombra. Onde há luz, há sombra. Eu sou a luz. E a sombra é inevitável. Ela vence a sombra, mas a sombra vai voltar. Um dia a sombra volta, um dia a sombra desperta, um dia o negativo toma forma e poder e realidade e um novo vilão nasce. Só que o vilão, ele destrói a luz, e a luz é as pessoas que ela gosta, que ela ama, e ela tenta proteger as pessoas, né? Então, a saga final dessa galáxia, Sailor Galáxia, que é apenas uma marionete, agora ela perdeu completamente o plot dela. Jogaram o plot da Sailor Galáxia no lixo, tá? E tchau. Tipo, já era, né? Sailor Galáxia é só um antagonista aleatório aqui, coadjuvante, bem coadjuvante mesmo. Ela faz toda uma missão de... Ela é seduzida pelo poder sombrio, né? Ela meio que nem Star Wars, né? Ela é seduzida pelo poder sombrio. E ela, pela ganância de querer ser a dominadora, a salvadora da galáxia e ao mesmo tempo pacificar a galáxia, os conflitos entre outras coisas, porque ela sofreu violência no planeta dela, ela era discriminada e tal, e ela era muito poderosa, e ela começa a caçar as outras Sailors em função da escuridão, né, das sombras. E ela destrói a galáxia inteira. O último planeta onde ela vai atrás é o planeta Terra e o sistema solar das Sailors que a gente conhece, né? E ela tem ali os intermediários, né, que são as Sailors capturadas, que são súditas dela, que são os cristais que representam a alma, e dentro da alma tem o corpo físico, que é o invólucro material, né? E ela cria um novo invólucro material e escraviza Sailors. Escraviza mesmo, ela comanda e controla. E quando ela quiser, ela aniquila. Ela aniquila Sailors de acordo com a bela vontade dela.
Só que tem uma única entidade mesmo que não é feminina. Que não é uma Sailor feminina, que é o Mamoru. Isso é um puta de um problema na série, porque o Mamoru é o único homem representante de planeta. O Mamoru é a Terra. A Sailor Moon é a Lua. As outras Sailors são os outros planetas, e são todas mulheres. Até a Neptune não, a Uranus. A Uranus, ela não permitem ela ser homem. Não permitem. E as Sailors novas, assim, desse grupo aqui os Kous, né? O Taiki, o Yaten e o Seiya. Eles são homens, em corpo humano, mas tem uns macetinhos ali de que na prática eles não são homens, né? O Mamoru não, o Mamoru é homem em todos os momentos. Ele não muda de gênero. Agora, o Seiya, o Yaten e o Taiki é ambíguo, né? Eles entram em crise, porque o plot fica bagunçado mesmo, não tem como. Eles forçam uma coisa que contradiz outra e não dá pra consertar, eles abandonam e ignoram. É tipo assim, não é um problema nosso, empurra com a barriga e já era, né? Eles fazem isso com vários elementos, né? E os gatos também são estrelas. Os gatos ganham cristais, né? São representantes de uma estrela distante, eles são como se fossem planetas também, ou meteoros, que vieram para a Via Láctea e se vincularam como súditos da Lua, da Lua mesmo, da mãe do Usagi, né? E tem a ambiguidade, já que a Usagi é a Sailor Cosmos e a mãe do Usagi é uma Sailor decadente que não deu conta de ficar imortal e tal, já a Usagi não, a Usagi é imortal e divina e tal e tal e tal, por que a mãe do Usagi não é imortal e divina também? Ficou ambíguo, né? E tirando também que se a mãe da Usagi era a representante da Lua e cada planeta tem um representante eterno, tipo, ó, Marte sempre vai ser Sailor Marte, o Mamoru sempre vai ser o Sailor Mamoru, ou sempre vai ser o representante da Terra. A Neptune, todos vão ser sempre a representante do planeta no qual elas estão localizadas, incluindo as guardiãs da Shibimun, da filha da Usagi, da Small Lady, né? A Small Lady também tem um representante ali, que são os meteoros, que ela abraça como guardiões, né? Já a Usagi, ela herda da mãe a representação. Isso não dá pra explicar, porque os outros representantes nunca mudam. Eles renascem. O cristal é indestrutível. E a mãe do Usagi? Ela foi destruída. Então é ambíguo. Isso fica com um buraco gigante na história. A mãe do Usagi não faz sentido na história mais, tá? E o reino da Lua ficou tudo bagunçado. Então esse é um buraco? É um buraco. É um paradoxo? É um paradoxo. Tira a validade do anime, do mangá e da história? Sim, é um puta do buraco. E não dá pra resolver. Porque eles enrolam tudo, eles amarram tudo em volta do cristal. E o cristal é o núcleo da existência das Sailors. E é a alma dos planetas. O Sol fica ambíguo, tá? O Sol sempre fica ambíguo. E tudo isso vem do caldeirão divino, que é o caldeirão da luz das sombras. E aí o caldeirão, por ser periódico e transicionar para sombras, ele faz as sombras infectarem alguns cristais, no caso o cristal da Sailor Galáxia. E a Sailor Galáxia é a faísca que entra numa tentativa de corrupção da galáxia, corrupção do universo e depois destruir tudo, né? Só que sempre tem um equilíbrio. O equilíbrio é a luz e a sombra. E a Usagi é a luz. Então é como se fosse determinado. É uma história que ela acaba em si mesma. Ela determina-se em si mesma. Ela é amarrada. Não tem como a Usagi perder. E nem ganhar. Ela apenas apaga a chama, mas ela nunca tem uma vitória definitiva. Mas se ela fosse derrotada também, alguma coisa teria que acontecer pra sombra não dominar o universo. Porque não tem como, tem que ser o equilíbrio. É inevitável o equilíbrio. Ele é obrigatório, é mandatório, né? Então esse é o plot. E daí nisso tem todas as Sailors. E todas as batalhas. E todos os enredos. E todas as putarias meio que bizarras, como viagem no tempo, entre outras coisas. A Sailor Saturno, eles têm que enfraquecer ela absurdamente pra ela ficar submissa, subalterna. Ela perdeu toda aquela ar de Sailor poderosíssima que ela tinha na sua construção de personagem, tá? A Sailor Pluto, ela fica muito desconectada. A Sailor Neptune e Uranus, elas ficam também bastante mal utilizadas, né, nesse Sailor Cosmos em geral, né? Eles têm os arcos no primeiro filme, né? Mas aqui eles ficam bem jogados para escanteio. E o protagonismo é o plot em si, é toda a história. Nem é o Usagi, mas é protagonista. O protagonismo agora é do enredo. É da dinâmica do world building, é do plot em si, né? Esse é o protagonismo da história. O foco é completamente na história. A Sailor, ela é uma engrenagem na história. E ela meio que determina a realidade que já está determinada. Ela é só um agente impotente que segue a regra. Segue a regra e determina o destino.
E daí tem todo o drama do Mamoru ser capturado pela Sailor Galáxia, e depois as outras Sailors são uma a uma capturada e são escravizadas. E a Sailor Moon vai com as Sailors dos outros planetas, como o grupinho do Yaten aqui, né? Os Cous, né? Os 3 Cous. E a estrela guia deles, que é... Sabe, é meio estranho isso. Tipo, a Sailor Moon, ela é o centro do Sistema Solar, né? Ela é o centro onde todos os planetas submetem ela como rainha, como princesa. Tem uma outra princesa também de um outro sistema solar que os Cous circundam, que é a menina ruiva, que é a mulher ruiva, que eu nem lembro o nome. E ela é bem de maneira descartável. Ela é descartada, o poderzinho dela é meio bobo e tal. Mas ela é como se fosse a Usagi de outro sistema solar. E daí sempre tem esses cristais cooptados. São milhares e milhares e milhares de cristais, né? E milhares de Sailors. E é tudo muito forçado, né? Aguente o tranco no plot, aceite o plot, abrace o plot, se submeta ao plot e é isso. E ele deixa um monte de coisa mal explicada ou mal elaborada e não tem como consertar, né? Porque são questões que não dá pra responder. É simples o cenário como um todo, né? Essa que é a atriz? Não sei. Acho que é a atriz live action. De todo modo, eu particularmente gosto mais do Sailor Moon Crystal e do Cosmos em si, do plot repaginado. Acho muito superior ao outro Sailor, que era um Sailor muito frágil, muito passatempo, muito sem nenhum tipo de densidade. Aqui tenta ter densidade, mas para ter densidade, ele força a barra. Tanto no poder, quanto nas lutas, quanto nos vilões. Todos os vilões nasceram do Caldeirão. Todos os vilões têm uma trajetória pré-determinada. Todos eles, todos aqueles lá, o Faraó 99, a outra que eu não lembro o nome, todos os vilões, de algum modo, a face sombria da Lua, que é o oposto da Usagi. Todos os vilões, ele tem uma determinação de realidade. Eles são obrigatoriamente vilões e não tem como fugir. É uma coisa pré-programada, né? E daí o vilão final é o próprio caldeirão da existência, a própria origem da existência, é o vilão de desfecho. Que, no caso, cooptou a galáxia, né? Que é o lado sombrio da galáxia, né? A Sailor Galáxia. Que também é representante de um planeta. Tá? Ela tem o nome de Sailor Galáxia, mas ela representa um cristal, um planeta. Ela é esse tipo de entidade, então é meio ambíguo também nesse ponto. Agora, arco dos personagens secundários não tem mais. O Sailor Cosmos é só o plot, tá? É só a construção final do desfecho como um todo, a reconstrução da história, a reconstrução da narrativa. Porque os personagens, eles são tudo mal utilizados, tudo descartáveis, tudo circunstanciais. Até esse arco aqui dos Cous, ou dos outros personagens de suporte, o único arco que faz sentido agora é da Chibi Chibi, que é a jovenzinha minúscula de cabelo ruivo. E essa aqui é a princesa que eu tava falando, do outro planeta que os Cous protegem, né? A princesa deles, que eles tinham ali a vocação de artistas e de músicos para cantar para a sua princesa. Que é ela, no caso, né? Assim como o Sagi é a princesa dos planetas como Mercúrio, Marte, Plutão e tal, né? Todos os planetas do Sistema Solar, né? E tipo, cara, o que eles fazem com o futuro também, né? Com a Usagi, com a Shibuya primeiro, com a Small Lady. A Small Lady vem pro passado e não faz porcaria nenhuma de útil. As estrelas dela que protegem ela só fazem também uma batalhinha aqui bem besta. Mas no fim do fim é só a Usagi com a Usagi mesmo. É só a Usagi pela Usagi, a Usagi divina, a Usagi Deus, a Usagi entidade brilhante, salvadora da galáxia e salvadora do universo. Porque ela, depois que ela salva a galáxia, milênios depois ela vira Sailor Cosmos. E Sailor Cosmos é a apelação da apelação da apelação, tá? Ela é muitíssimo ignorante. Muitíssimo ignorante. E essa pegada do poder dessa estrela aqui, que é a princesa dos Cous, o poder dela é estranho, não fica claro, assim. É uma coisa rushada, comprimida, que tem ali a história como um todo, mas não dá pra você ter um desdobramento adequado. Por que não dá pra ter um desdobramento adequado? Porque é curto. É um filme de 1h40. 1h40, 2 horas e 40. 2 horas e 40. 2 horas e 40 pra contar uma história que tem que ser uma história muito, mas muito minuciosa, muito bem contada. Isso aqui não serve pra ser filme. Isso aqui não serve pra ser filme. Sendo sincero, não dá. Não dá. Isso aqui tem que ser série. Tem que ser ou mangá ou série animada. Como filme, isso aqui fica muito mal elaborado. Porque o vilão fica frágil, o vilão fica bamba, o vilão fica bobo. Fica fútil, apesar de ter o backstory lá da vilã, que foi agredida e tal, sofreu preconceito e outras coisas, pra justificar uma coisa injustificável, né?
E os arcos de todos os personagens aqui são horríveis. Os arcos dos Coles aqui são horríveis. A Chibiusa, né, a Small Lady, também não faz muito sentido. Fica totalmente vinculado ao Sag, totalmente vinculado ao plot dela ser o lado luminoso do universo, né? E é muito estranho, assim, mesmo sendo melhor que o Sailor clássico, tá? O que não é melhor que o Sailor clássico é o arco de personagens. O arco de personagens do Sailor clássico, que é uma animação com muitos episódios, é muito superior. Aqui como plot até vai. Como tentativa de amarração, como tentativa de fazer. Tentativa, não acerto, é tentativa. Tentativa de fazer um negócio bem bolado e tal, um negócio bem feito. Que na prática não é aceitável, é bem fraco, é bem ruim, é bem bugado, muito bugado, totalmente zoado. Mas eu respeito pelo menos a tentativa. Já no clássico não tem tentativa, o clássico é tudo uma coisa bizarra mesmo. Mas no clássico os personagens são muito mais bem utilizados e muito mais consolidados. Todos eles. Tirando a Chibi, que não fazia muito sentido lá. A Chibi é muito bugada no clássico. Eu acho que ela tem um papel muito estranho. Né, que ela vira a deusa dos Yaten e tal. Ela modificou totalmente o papel dela, né, a Chibi aqui. Modificou completamente o papel dela na história. Totalmente. Ela vira o núcleo da história. Os humanos, a humanidade como um todo, esquece. O que importa é que só são as guardiãs dos cristais, a sociedade e a realidade não interessa mais, né? Os pais, a mãe do Sag, no mundo real não interessa. Nada interessa. Aqui o ponto mais mesmo é a tragédia e a consolidação e o desfecho da tragédia. E eu gostei, em geral. Não é tedioso, mas é ruim, tá? É uma coisa que não dá pra aceitar porque ela colapsa em si mesma. Então, eu diria que eles tentaram arrumar uma coisa que não dá pra arrumar. Não sei como é que seria uma arrumagem, né? Um conserto adequado, mas eu tenho certeza que teria que ser um anime de episódios. Em filme não dá pra fazer o que eles fizeram. É impossível. Eles só usaram os personagens como estereotipo. Tudo estereotipado, tudo simples, tudo básico, tudo rápido, tudo pontual, pragmático e forçado. Tá? Pragmático e forçado. É assim que eu descrevo esse filme. E mesmo assim, eu acho ele, no sentido de plot e de história como um todo, elaborado. É uma tentativa de mundo, tipo One Piece, né? Um mundo épico, um mundo completo. Que nem One Piece, que nem Dragon Ball, que nem Digimon nem tanto. Mas mundos, assim, que expandem até o infinito, que dão começo, meio e fim, Star Wars, né? Uma história de origem, né? De origem e de fim, uma ontologia completa. Uma ontologia de cenário, onde o protagonista, de algum modo, interfere no universo inteiro. E, de fato, a Sag é o universo inteiro. Ela interfere no universo inteiro. O esquema de viagem interestelar não faz o mínimo sentido, eles são rápidas pra caramba. Velocidade da luz, física, essas coisas, esquece. Ficção científica, bugs de ficção científica, esquece. Não tem como colocar aqui, porque é tudo anime, é tudo fantasia, né? É aceite, engula, não tem o que fazer, tá? É bem isso. E quando você conhece a obra do anime clássico, você não sente tão mal. Se eu ver esse filme aqui sem saber de nada, se eu cair de paraquedas, só vi esse filme, só vi a série Cristal, eu acharia horrível. Sendo sincero, eu acharia horrível. A minha vantagem e o meu ponto de vista é que eu já vi a série clássica. Porque sem a série clássica, os personagens utilizados como eles são utilizados nesse filme Cosmos, é horrível. É absurdo. Sim, é ruim pra cacete, tá? Apesar do cenário, da história não ser tão ruim. Mas como os personagens são utilizados é muito ruim. Todos os personagens, tá? Todos eles. É muito seco, é muito mal elaborado. E nisso, se eu tivesse visto apenas a clássica, eu acharia que pelo menos os personagens são respeitados. Tá? Tem todo um aprofundamento, todo um comprometimento, né? Todo um detalhe, um cuidado carinhoso com os personagens. Aqui não tem como ter cuidado, cada um na sua posição, no tabuleiro, fazendo um movimento determinado. Literalmente, é um tabuleiro de xadrez, com movimentos determinados e com um destino determinado também. A Chibiusa, ela não serve pra nada mais aqui. Ela é inútil nesse filme. Não serve pra porcaria nenhuma. Os gatos, mesma coisa. E as estrelas de outros planetas é tudo suporte, mas é tudo inútil também. As batalhas são horríveis. E a batalha da espada que a Sag tem no clássico é muito superior. As lutas, os conflitos, as moral de história, a parte filosófica, fica muito melhor no clássico. No primeiro anime. Bem melhor. Aqui só funciona a narrativa e o plot mesmo. Porque de resto é horrível. A luta com a galáxia no clássico era muito intensa, era muito emotiva, era muito imersiva.
Aqui é ruim, entendeu? É nada, é forçado. Então, eu acho esse filme superior apenas e apenas no world building de plot, tá? Só isso. É esse o único ponto dele que é vantagem. E por esse único ponto preencher as falhas que o outro não tem, eu me vinculo a ele. Entretanto, em comparação de complexidade de estrutura em outros, digamos, outras camadas, as camadas mais amplas, eu tô forçando a barra pra gostar mais do Cosmos. Pra gostar dessa versão do Crystal, tá? Tô forçando a barra. Sendo bem sincero, eu tô forçando a barra. O Crystals como um todo faz algum sentido. Então eu tô forçando um pouco a barra para que eu acho mais maduro. Bem mais maduro. Bem mais maduro. Apesar de, como eu falei, a luta da Usagi com a Galáxia no anime clássico é fenomenal. Mas muito melhor. Mas muito melhor. Sim, mas infinitamente melhor. Tá? Bem mais interessante. E é isso, tá? Eu não sei nem como descrever direito. Eu acho que fiquei enrolando muito aqui durante esse review. Espero que não tenha traumatizado vocês, enchido muito o saco de vocês. Perdão aí pelo review ruim. Eu não lembro dos detalhes do primeira adaptação, não lembro dos detalhes dessa própria adaptação também. Ela é muito bamba em vários elementos, Como não tem arco de personagem, todo mundo é muito instrumental, tudo fica muito jogado, tudo fica muito besta, muito básico, muito fraco, sabe? Assim, é decepcionante. Decepcionante como obra completa. Mas, como eu falei, o plot, pelo menos a paranoia do mundo como um todo, eles constroem, tá? Cenário de amplitude, por assim dizer. Eu vou tentar gravar a engine pra vocês só achar aqui onde que tem a engine. Eu vou gravar do primeiro filme, não do segundo, tá? O segundo eu vou ignorar. Vou gravar apenas essa parte aqui da primeira metade. Começa mais ou menos aqui. E daí eu deixo ela, se o YouTube não cortar, né? Por causa do direito autoral, eu deixo a abertura e a engine do primeiro filme de 120 minutos. E 1 hora e pouquinho, tá? Parte 1 do Cosmos. Aí a outra eu não gravo nem nada. E espero que não tenha sido horrível, né, pra vocês verem esse review, mas comentem aí, comparando um anime com o outro, cortar aqui a trilha sonora. É a opinião de vocês sobre essa obra aí de clássica, né, essa obra clássica do Mahou Shoujo. E eu me sinto muito mal, assim, ter falado de maneira tão grosseira com o anime e tal. Eu não queria ter sido tão hater, mas eu ainda acho o Crystal mais interessante do que o clássico. Em plot, tá? Mas em elementos mais... como posso dizer? Detalhes e de imersão e emoção, de simpatia, de empatia, o clássico é melhor. Você empatiza mais fácil. Aqui não tem como empatizar porque os personagens são tudo jogados, né? Tudo mal feitos. É isso, galera. Eu vou gravar aqui a engine. Desculpa qualquer coisa aí. Não foi um review meio ruim, né? Mas tá bom também, faz parte. Até a próxima, hein? Obrigadão e falou! ギャラクシアのもとへ。月の花よ風に乗りこの想い届けてほしい Moonlight Flowers すみれ色夜のテラスで誓いのキス間違えたり分かったふり傷ついては涙流す立ち止まっても今はいいよ Let's ring the bells of peace I say 月の花よ風に舞いこの願い叶えてほしい Moonlight flowers すみれ色闇を照らして咲き誇る私とあなた生まれ変わる場所教えて My future
緒に行こうさあ変えてみせる愛は胸の中にあるよ根拠のない自信でさえ今はきらめくダイヤモンド月の花よ風に乗りこの想い届けてほしいムーンライトはすみれ色夜のテラスで誓いのキス月の花よ風に舞いこの願い叶えてほしいムーンライトはすみれ色闇を照らして咲き誇る私とあなた生まれ変わる場所輪廻の宇宙 Let me know my new future Vou apontar uma coisa que eu esqueci. Vai ficar como easter egg de vídeo isso aqui, tá? Vou até gravar a tela aqui. Assim como a mãe da Usagi não faz sentido mais na história, porque fica tudo bugado o cenário, a própria Chibiusa, a Small Lady, não tem função. Porque ela não tem nem astro a qual ela pertence. Porque a lua é da Usagi. Não é dela. E qual astro a Shibimon pertence? Porque o cristal dela ao que o cristal dela se direciona? E qual o futuro dela? Se ela vai crescer, se ela vai ter um astro, não dá pra saber, né? Então a Chibiusa perde completamente a densidade e completamente a base. Ela não tem base, é um personagem sem base, tá? Ela fica aleatória. E não tem como explicar, isso é bug do anime, não tem como consertar isso. É um puta de um bug, assim, não, tem que fazer todo um enredo novo e tentar consertar todos esses buracos contraditórios, porque tem muita contradição. Então, só pra terminar agora, desculpa aí, me estendi um pouco mais, mas era importante falar isso, que eu acabei de pensar sobre a Chibiusa, e a Chibiusa é igualzinha à mãe do Sagi. Não faz sentido. Simplesmente isso. Não dá pra ter dois cristais ao mesmo tempo, mas tem, né? Dois cristais da Lua. E os cristais da Lua também podem ter em vários tempos ao mesmo tempo, né? Enfim, é bugado pra cacete. Mas, pessoas, grato aí pela presença, até a próxima. Desculpa mais, me estender um pouco mais aqui, mas é necessário falar desse detalhe que eu tinha esquecido, eu acabei de lembrar. Na verdade, acabei de pensar sobre ele, né? Acabei deixando passar também. Mas é isso. Grato aí. Falou. Até mais.